Pegue a sua Bíblia. Eu quero ler um texto muito específico aqui com vocês. Muito específico. E eu peço que você acompanhe com muito carinho esses versículos que nós vamos ler. 1 Samuel, capítulo de número 21. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 21. Glórias a Deus. Só um pouquinho de nada. 1 Samuel, capítulo de número 20. Eu quero ler 2 versículos com vocês, hein? E eu peço que você os acompanhe com bastante atenção. Bastante atenção. De princípio, nós não iremos falar diretamente sobre eles. Mas no final da mensagem você vai entender por que é que nós lemos esses 2 versículos. Capítulo 21, versículo 8 e também o versículo de número 9. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 8 e 9. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Olha a resposta. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque não há nenhuma outra aqui, senão aquela. E disse Davi: se não há outra semelhante, dai-me essa. Amém? Amém. Queridos, vocês devem concordar comigo que a história de Davi, dentre todas as histórias que a Bíblia nos fornece, a história de Davi é uma das que mais nos inspira, nos incentiva, nos motiva. Ora, como não respeitar a história de um pastor de ovelhas que se tornou rei? Se eu pudesse definir a história de Davi em uma expressão apenas, talvez a expressão que mais definiria a história de Davi seria essa: Davi tinha unção nos dedos. Davi tinha unção nos dedos. Porque com os dedos, na sua infância, ele segurou um cajado e se tornou um pastor de excelência. Com os dedos, ele segurou a espada e se tornou o maior guerreiro da história de Israel. E depois, com os dedos, ele segurou o cetro e se tornou o maior rei da história de Israel. E com esses mesmos dedos, ele escreveu 73 poderosos salmos. E com esses dedos, ele tocava harpa, e até os demônios corriam. E com esses dedos, ele segurou uma funda nas mãos. E quando arremessou a pedra, o maior gigante dos inimigos caiu por terra. Davi tinha unção nos dedos. Mas existe uma outra expressão.
Essa não foi dada por homens. É um testemunho do próprio Deus. E o que é que Deus disse a respeito de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Davi foi um achado. Não se encontra Davis em todas as esquinas. Davi foi um achado. Davi foi esquecido pelos homens, mas foi um achado de Deus. Só que tem outro detalhe. Davi só foi achado porque Saul se perdeu. Davi só foi achado porque Saul se perdeu. E se você não sabe, Saul foi o rei que antecedeu Davi. E ambos só têm uma semelhança. Tanto Davi como Saul reinaram por 40 longos anos em Israel. Essa é a única semelhança. No demais, eles eram completamente diferentes. Por exemplo, a Bíblia chama Saul de homem mais belo de Israel. O homem era mistura de Schwarzenegger com Tom Cruise. E Davi? Davi não era feio. Davi era diferente. A Bíblia o classifica como ruivo. Você já viu um judeu ruivo? É difícil. Davi era exótico, era diferente. Outro detalhe, a Bíblia chama Saul de o homem mais alto de Israel, ao ponto do segundo mais alto bater apenas nos seus ombros. E Davi? Davi era o menor da casa do seu pai. Outro detalhe, a Bíblia chama a família de Saul de rica e influente. E Davi veio de uma família pequena e pobre. Mas a maior diferença entre Davi e Saul não estava na beleza, não estava no tamanho, e também não estava no dinheiro. Sabe qual era a maior diferença entre Davi e Saul? A visão. E eu peço a vocês, se for guardar alguma informação nessa introdução, grava essa. A maior diferença entre Davi e Saul estava na visão. E eu vou provar para vocês. Se você não sabe, o capítulo de número 15 é o basta de Deus. É o capítulo que Deus diz: eu não quero mais Saul no trono. Mas olha o detalhe. No capítulo 15, versículo 17, Samuel, orientado por Deus, repreende Saul usando as seguintes palavras. Escuta isso com atenção. Olha o que Samuel disse para Saul, orientado pelo Espírito Santo: sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, eu não te ungi rei de Israel. Eu vou até repetir. Sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, eu não te ungi rei de Israel. Mas espera aí, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, mas Saul não era o homem mais alto de Israel? Ao ponto do segundo mais alto bater apenas no seu ombro? Essa é a diferença. Saul era grande, mas se via como pequeno. Aí Deus escolhe um homem que é pequeno, mas se via como gigante. Porque aquilo que você vê muda você. Aquilo que você vê reflete quem você será. Foi o próprio Jesus quem disse:
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Você é o que você vê. Deus rejeita Saul no capítulo 15, mas apresenta Davi para Samuel no capítulo 16. E o capítulo 16 começa com uma bomba nas mãos. Deus falando com o seu profeta: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine em Israel? Aí vem a ordem: enche o teu vaso de azeite, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Deus não fala o nome, Deus só dá o endereço, porque Deus queria ensinar uma lição para o profeta. Quando ele chega lá, começa as apresentações: Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem. Passaram-se todos os filhos. O interessante é que quando passou o primeiro, que era Eliabe, ele era semelhante a Saul, alto, forte, bonito. Samuel disse: está aqui, ungido do Senhor. Até os profetas erram, mas Deus não erra o coração que ele vai ungir. Deus entra na história e diz: eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Não é esse. Passou o outro, não é esse. Passou o outro, não é esse. O outro não é esse. Aí vem uma pergunta famosa: acabaram-se os jovens? A resposta é ainda mais: ainda falta o menor. Mas eu não trouxe porque o nome dele não estava na lista, porque eu achava improvável que ele seria escolhido nessa noite. Aí vem a ordem: manda-o chamar, porque nós não se assentaremos à mesa sem que Davi chegue nesta casa. Posso falar uma palavra? Quando todos se esquecerem do seu nome, o próprio Deus se encarregará de lembrá-los. Posso liberar uma outra palavra? Isso daqui é para quem está em espírito. Isso aqui é para quem está em espírito. E eu não preciso gritar agora para você receber no seu coração. Olha a ordem: manda-o chamar. Aonde é que Davi estava? No pasto. Aonde é que Samuel estava? Dentro da casa de Davi. Observe: Samuel não foi até Davi, foi Davi que veio até Samuel. Por quê? Porque era o céu dizendo: aquilo que eu vou começar na sua vida não será realizado do lado de fora. Não, eu vou melhorar. Era o céu dizendo: aquilo que eu tenho para a sua vida, Davi, não vai começar no campo, vai começar dentro da sua casa. Deus unge Davi no meio dos seus irmãos. Só que entenda uma coisa: Deus unge Davi no capítulo 16, mas só apresenta Davi no capítulo 17. E como é que Deus apresenta Davi? Através de uma guerra. Porque eu não sei se você sabe, não existe melhor forma de Deus consagrar, honrar, apresentar alguém, a não ser através da batalha. Porque a batalha
desmascara os covardes, mas aponta os heróis. Mas você precisa entender, olha o cenário, De um lado estava Israel, do outro lado estavam os filisteus. Do lado do filisteu apareceu uma anomalia, um gigante, 3 metros de altura, armado até os dentes, e desafia as companhias de Israel, dizendo: não tem nenhum homem aí do lado de vocês para guerrear combate corpo a corpo comigo? E o desafio é o seguinte: se eu perder, nós serviremos vocês, mas se vocês perderem, vocês servirão a nós. As palavras de Golias estremeceu Israel, e durante 40 dias não houve um homem para aceitar o desafio. Mas eu não sei se você sabe, se os homens não quiserem, Deus levanta os meninos. Aparece Davi no campo de batalha. Só que isso daqui é para quem está em espírito. A gente está chegando lá. Davi não foi para a guerra para guerrear. Se você já leu o capítulo 17, você sabe, Davi não foi para a guerra para guerrear. Ele foi, a mando do seu pai, levar comida, levar pão para os irmãos que estavam no campo de batalha. E aqui Deus me informou 3 lições preciosas. Antes de entrar naquilo que Deus colocou no meu coração, aprenda essas 3 lições. Davi vai para o campo de batalha para levar marmita para os irmãos que estavam na guerra. E eu posso falar, não é todo mundo que aceita fazer isso, porque é difícil levar marmita para os irmãos sabendo que já carrega uma unção de rei. Só que o fato de Davi alimentar os irmãos não o diminuía, o enobrecia, porque foi o próprio Jesus quem explicou: no meu reino, aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. Eu vi só uns glória a Deus aqui, mas eu vou melhorar. Davi leva pão para os irmãos, só que ele estava ensinando uma lição: quem valoriza as pequenas tarefas recebe de Deus grandes portas. Eu vou repetir para você aumentar o volume de adoração. Quem valoriza pequenas tarefas, Deus se responsabiliza em abrir grandes portas. Então assim diz o Senhor: valoriza o teu pequeno salário, valoriza a tua pequena empresa, valoriza a tua pequena igreja, valoriza as tuas pequenas agendas, porque foi Jesus quem disse: quem é fiel no pouco, arrepiou aqui, hein? Eu sou igual avião, para decolar tem que estar uns 400 por hora. Sabe o que Deus me falou? Um dia você orou pelo pouco que tem hoje, e na época você não tinha nada. Então aprenda, o pouco também já foi um sonho. Se você não dá glória a Deus agora, Davi foi como entregador de marmitas, mas voltou matador de gigantes. Davi foi como entregador de marmitas, mas voltou príncipe de Israel. Primeiro, Davi leva pão para os irmãos. Só que aqui eu aprendo a segunda lição. Minha irmã, se tu não der glória a Deus comigo aqui agora. Davi leva pão para os irmãos. Quando ele chega na batalha, ele desce no ribeiro e pega uma pedra. Ele pega o quê? É aqui que está a verdade. Davi leva pão para os irmãos e pedra para o gigante.
Sabe qual é o problema? Hoje as pessoas querem atacar pedra nos irmãos e dar pão para o inimigo. E o Espírito Santo está dizendo: irmão, você não apedreja. E gigante você não alimenta. Irmão, você cuida. E gigante você derruba na pedra. Davi leva pão para os irmãos. Só que aqui vem a terceira. Normando, se tu não der uma carreira de 400 metros aqui agora, se tu não marchar comigo aqui agora, Davi leva pão para os irmãos. Só que os irmãos de Davi o humilharam, o desprezaram, o feriram, o abandonaram. Mas mesmo assim Davi os alimenta, porque cada um oferece aquilo. Só porque os irmãos se colocaram de pé aqui, eu vou continuar. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram. Levante a mão, levante a mão. Eu profetizo: você pode ser ferido, machucado, esquecido, abandonado, mas na sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão. Pão. Olha para quem está perto, fala assim, ó, o veneno dos outros não vai arrancar a essência que Deus colocou dentro de você. Seja quem você é. Eita, eles falam, a gente ora, eles traem, a gente desce. Davi desce no ribeiro. Fala alguma coisa. Se desarma, se desarma. Ela vai rodar hoje aqui. Eu vou correr com vocês aqui. Mas só fala alguma coisa para começar a contaminar. Davi desce no ribeiro. Ele alimenta, ouve a voz do gigante e diz: não. Quem é esse incircunciso? Olha isso aqui, isso aqui é fantástico. Ele desce no ribeiro e pega cinco. Ele desce no ribeiro. Depois a Bíblia diz que ele desce no vale. Ou seja, Davi matou Golias na parte mais baixa da terra, que é o vale. Mas por que ele venceu no vale? Porque não importa se você desce diante dos homens, o que importa é se você sobe diante de Deus. Davi desceu no ribeiro. Agora pega isso aqui. Isso significa que no lugar mais baixo, Davi era o homem mais forte. Mas sabe qual é o problema? Um dia ele virou rei, e da varanda do palácio ele viu Betseba, caiu em adultério. E a varanda do palácio é o lugar mais alto de Israel. Sabe o que eu aprendi? No lugar mais alto, Davi era o mais fraco. Mas no lugar mais baixo, Davi era o mais forte. Porque
a sua posição não define quem você é. Olha isso aqui, bispo. Tem muita gente que está por cima, tem seguidor, dá autógrafo, sai no cartaz, mas já está caído, sem graça, sem unção. Só que tem outros que não dá autógrafo, não pega no microfone, tá lá embaixo, mas tem unção para matar urso, matar leão. É por isso que eu digo a vocês: não se iluda com quem está em cima, e também não desacredite de quem está embaixo. Deus não vê posição, Deus vê posicionamento. Davi pega a pedra, coloca na funda, é agora. A Bíblia diz que quando Golias o viu, o desprezou. Eu sou por acaso algum cão para vir a mim com um pedaço de pau? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Golias desprezou Davi, fazendo com que Davi ouvisse palavras de desprezo. Porque antes do inimigo tentar destruir a sua vida, ele vai tentar destruir o seu psicológico. Oh meu Deus, eu acho que você não entendeu. Quem perde na mente, perde na vida. O tipo de alimento que a sua mente recebe determinará que tipo de pessoa você será. É por isso que eu profetizo debaixo da nuvem que está sobre mim. O ano de 2025 será o ano das mentes blindadas. Coloca a mão na tua cabeça, coloca a mão na tua cabeça. Eu profetizo: nenhuma seta, nenhum dardo inflamado, nenhuma palavra vai conseguir abalar. Deus já chegou primeiro. Isso aqui é muito sério. Normando, isso aqui é muito sério. Você é de Bíblia, você pega de primeira. Ah, se vocês pegarem. Vocês estão ligados comigo? Estão ligados comigo? Então deixa eu falar, eu sei que de primeira vocês pegam. Davi enfrentou Golias no capítulo 17. Só que ele foi ungido no capítulo 16. E eu pergunto a vocês: o óleo, o azeite, a unção cai aonde? É no pé? É no joelho? É na mão? É onde? É no céu dizendo: Golias, eu já cheguei primeiro. A unção de Deus está caindo sobre a tua cabeça. Recebe blindagem. Recebe blindagem. É agora. Olha a mente blindada. Você vem a mim com espada e com lança.
mas eu vou a ti em nome. Eu vou até tomar uma água. Olha a mente blindada. Você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Segura na mão de quem está perto de você com carinho e com respeito. Segura na mão dele, segura na mão dela. Olha para ele, olha para ela. Diga assim, ó: você se torna invencível quando Deus luta com você. Meu Deus, quem perde a presença perde guerras imperdíveis, mas quem chama a presença vence guerras invencíveis. Assim diz o Senhor: me entrega a sua fraqueza, que eu revelo quem sou eu. Eita, levante a mão para o céu, 1 minuto, chama ele. Olha que coisa linda, Jesus. Meu Deus, eu senti a graça aqui. Chama essa presença. Meu Deus, Pacalaios. Espírito Santo, Espírito, 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 oh, que desce como for, vem como o Pentecostes, 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 Espírito, 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 oh, que desce como for, meu Deus, vem como Pentecostes, 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 e receber de novo. olha Jesus tomando o vaso ali, ó. Olha Jesus tomando o jovem ali, ó. Olha a crente marchando na glória ali, ó. Eu vou marchar com vocês, porque eu estou sentindo uma glória que envolve esse lugar. Olha a labareda de fogo que passa aqui agora. Olha que coisa linda, Jesus. Que desce como for, oh, vem como vem como o Pentecostes, e esse de novo, eu navegarei
Queridos, perca tudo, só não perca a presença. Eu vou falar isso aqui, guarda no coração. Quem perde dinheiro perde pouco. Quem perde amigo perde muito. Quem perde família perde muito mais. Mas quem perde a presença, e ele começa a girar a funda. Se assente aí que eu preciso explicar isso aqui, eu não estou com pressa. Olha que coisa fantástica. Isso aqui é para quem é de Bíblia. Normando, eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas isso aqui é muito forte. Normando que me passa os esboços. Como é aquele lá? Eu estou pregando, viu? Osso tem. O que está faltando é profeta. Pois eu te mando o dízimo lá. Olha isso aqui, bispo. Isso aqui. Davi pegou uma funda nas mãos, correto? Eu preciso que você dobre a sua atenção. Preciso. Isso aqui é muito forte, querido. Vocês são irmãos? Não. É rosto de um cara do outro. Que mistério é esse, varão? Eu vi algo aqui muito forte aqui, varão. Olha isso aqui, querido. Davi estava com uma funda nas mãos, correto? Gente, isso aqui é para quem é de Bíblia. Tem gente que acha que Davi pegou a funda como um instrumento de improvisação. Por exemplo, ele não sabia mexer na espada, e pelo fato de ele não saber manusear a espada, ele pegou um estilingue. Não. Aprenda uma coisa: a funda era uma arma poderosa de guerra. Eu vou te falar. Um exército era dividido em 3 partes. Quantas partes? Gente, escute isso daqui. Cavalaria era aqueles que guerreavam em cima de carros e cavalos, obviamente. Aí tinha a infantaria, que eram aqueles que iam na linha de frente. Espada, escudo, combate corpo a corpo. É infantaria. Só que tinha um outro grupo que ficava escondido, que era a artilharia. E por que eles ficavam escondidos? Porque eles só podiam aparecer na guerra na hora certa. E a artilharia segurava flecha e funda para derrubar. Agora eu vou te falar. A funda era uma arma poderosa. Quem usava funda era chamado de fundibulário. Escuta o que eu vou te falar. Alguém sabe me dizer qual era a tribo que o rei Saul pertencia? Alguém sabe me dizer? Benjamim, ouvi ali. Agora deixa eu ler um negócio aqui sobre a tribo de Benjamim. Pelo amor de Deus, gente, escuta o que eu vou te falar. Olha isso aqui. Ah, se vocês pegarem. Olha isso aqui, ó. Juízes capítulo 20, versículo 16. Normando, diz que na tribo de Benjamim, Saul era de qual tribo? E Juízes, eu não estou lendo Apocalipse, não, eu estou lendo o livro que vem antes de 1 Samuel. Ou seja, está ali, ó. Em Juízes capítulo 20, versículo 16, diz que havia na tribo de Benjamim 700 canhotos que não erravam um fio de cabelo com a funda nas mãos. Isso aqui é Juízes, né? Agora escuta isso aqui. Tá bom, tribo de Benjamim, né? 700 canhotos. Agora a Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 12, versículo 2. Escuta. Tanto com a mão direita como com a esquerda
utilizavam arco e flecha e funda para tirar pedras, e pertenciam à tribo de Benjamim, e eram parentes de Saul. Espera aí, depois você lê lá, lê aí se quiser agora. 1 Crônicas 12:2 diz que com a mão direita, com a mão esquerda, na tribo de Benjamim, tinha homens que não erravam e eram parentes de Saul. Agora eu vou te falar outra coisa. Sabe por que Saul foi ungido rei? Porque ele era um grande guerreiro. Aí eu acabei de ler. A tribo de Benjamim era especialista com a funda. E na família de Saul tinha homens que não erravam um fio de cabelo. Eu te pergunto, quem era o homem mais capacitado em Israel para derrubar o gigante com uma funda nas mãos? Saul. Mas eu te pergunto, por que foi Davi e não Saul? Porque Deus não conta com os capacitados, Deus conta com os corajosos. Não, eu acho que você não entendeu. Eu vou melhorar. Deus não está preocupado se você é habilidoso. Deus está contando se você é corajoso. Meu Deus, meu corpo arrepiou aqui. Sabe qual é a diferença? Davi não tinha capacidade, mas ele carregava o capacitador. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente que tinha tudo para vencer, só que foi covarde e vai para o túmulo com os seus talentos, com as suas habilidades, com a sua faculdade. Só que tem outros que diz: eu não tenho patrocinador, eu não tenho anel, mas eu tenho coragem. A maioria dos perdedores não são perdedores, são desistentes. E sabe o que eu li? Isso aqui é fantástico. Já dizia um escritor chamado Miles Monroe, em um dos seus livros, que o lugar mais rico da terra não é Dubai que tem petróleo, não é os Estados Unidos que tem dólar. O lugar mais rico da terra não é a África que tem diamante, não é a Rússia que tem gás. Segundo Miles Monroe, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Aí ele explica, porque no cemitério tem médicos que nunca se formaram, tem escritores que nunca escreveram nenhum livro, tem empresários que nunca empreenderam, tem pastores que nunca pastorearam, tem pregadores que nunca pregaram. Por quê? Porque não tiveram coragem e preferiram ir para o túmulo com os seus sonhos e talentos. E assim diz o Senhor sobre esta igreja: coloca o pé que eu ponho o chão. Não adianta no final do ano reclamar de A, B ou C pelas suas mazelas. Está na hora de você levantar a cabeça e dizer para o inferno ouvir: eu vou para cima. Será que tem algum corajoso aqui? Segura na mão de quem está perto de você com carinho. Segura na mão aí, segura na mão dele. Olha para ele e diga assim: Deus não te deu espírito de temor, mas Ele te deu um espírito de ousadia. Vai atrás do que é teu.
Ai, Jesus amado, cadê os guerreiros que não se escondem, mas que vão até a morte atrás daquilo que... Coloca a cara a tapa. Cada glória que você dá é um giro nessa funda. Olha isso aqui. E aqui está a chave da mensagem. Lembra o texto que eu li? Você vai ter um vislumbre aqui agora. A Bíblia diz que Golias recebeu uma pedrada tão forte que ele caiu. Eu não sei se ele já estava morto ou se estava inconsciente. Eu sei que Davi correu, porque Davi não era besta. Pegou a espada de Golias. Pegou a espada de quem? A espada de quem? Cortou a sua cabeça. Cabeça do gigante numa mão, espada do gigante na outra. E Davi se torna o homem mais conhecido de Israel em batalha. Depois disso, ele é classificado como capitão do exército. Começa a vencer diversas guerras. Todo mundo sabia quem era Davi. E todo mundo amava Davi, até Saul. Mas o caldo azedou quando as mulheres resolveram fazer um corinho de fogo. Ah, irmão, quando as mulheres disseram, vamos compor uma música. Como é que é o refrão? Não, é bem simples, isso aqui não ofende ninguém. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aí azedou. Quando Saul ouviu, o homem ficou endemoniado. Endemoniou na hora. E desde então Saul perseguiu Davi durante anos. Sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21 vezes. Sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21 vezes. Sabe como é o nome disso? Inveja. Aí eu me perguntei, como é que um rei inveja um servo? Aí o Espírito Santo falou comigo, é porque às vezes a alegria atrai mais inveja do que o dinheiro. Só porque a irmã ali gostou, eu vou continuar. Tem gente que não inveja o que você tem. Tem gente que inveja o que você é. Só que a inveja é a arma dos incompetentes. A inveja é a arma dos incompetentes. Porque o invejoso não consegue fazer o que a gente faz. Então, se ele não consegue criar o céu que ele quer, ele luta para criar um inferno na vida dos outros. E Saul tentou matar Davi 21 vezes. Mas para você dar a maior glória da noite, no meio dessa perseguição implacável, Davi escreveu um salmo. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em... Levante a mão. Nenhuma seta de invejoso vai tirar uma noite de sono. É agora.
Se a gente não correr aqui nós três agora. Se a gente não correr aqui. Saul tentou matar Davi quantas vezes? Eu acabei de perguntar qual que era a tribo de Saul? Você sabia que segundo Gênesis 49, todas as tribos tinham uma simbologia? Porque quando Jacó abençoou os filhos e os filhos de seus filhos, ele liberava uma palavra. Lê lá Gênesis 49. E sabe qual foi a palavra que Jacó deu sobre Benjamim? Você será como o lobo. Passaram-se anos. Sabe qual era o símbolo estampado na bandeira de Benjamim? O lobo. Nem todo mundo de Benjamim era lobo, mas Saul agiu como lobo, porque ele nunca enfrentou Davi pela frente, mas sempre pelas sombras, como um verdadeiro coiote, lobo, traiçoeiro, debaixo das sombras. Mas Saul tentou matar Davi 21 vezes e não conseguiu. Por quê? Porque a tribo de Davi também tinha um símbolo. E qual era o símbolo estampado na bandeira de Judá? É por isso que Apocalipse diz: ele é a raiz de Jessé, o leão da tribo. Que ruja leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja leão, que a terra estremeça diante da de Jesus. Bate na mão de pelo menos 5 pessoas e diga: se os lobos te cercarem, o leão vai te defender. Meu Deus. Fala, fala, fala. Eu libero uma palavra. Aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Palabaca, papato, calabaia. Palabaca, mocho, quebidaia. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante a mão, o descendente, diga, o descendente de Davi, o homem mais. Ele ama justiça, poder e cuidar. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama. Sai do chão aí, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da Jesus, que ruja o leão. Eu encerro. Sulamita, já prepara para adorar aqui com a gente também, para a gente encerrar aqui com debaixo da nuvem. Ai, eu encerro agora. Mas tá bom, Sidney. E o texto que a gente leu? Oh, Jesus, é agora. Eu encerro. Saul tentou matar Davi quantas vezes? Em uma das perseguições de Saul, ele saiu fugido do palácio, com fome, sem espada, sem nada, e foi para a casa de um sacerdote. Ele chega na casa e diz: você tem algum pão?
Davi foi apresentado levando pão para os irmãos. Sabe como é que Davi foi socorrido? Recebendo o pão do sacerdote. Porque quem cuida do irmão é cuidado pelo próprio Deus. Não, pera aí, gente, eu vou melhorar. Se você cuida de quem te feriu, o próprio Deus se responsabilizará de cuidar de você. Tem pão? Ele diz assim, ó: eu tenho 5 pães. Quantas pedras Davi usou para vencer Golias? Quantos pães ele recebeu do sacerdote? Só vive tempo de pão quem aprendeu a passar pelo tempo de pedra. Não, eu vou continuar. Ele comeu o pão. Aí vem outra pergunta, foi a que a gente leu. Você tem alguma espada aí? Porque eu saí apressado. Não tenho arma, não tenho nada. Aprenda uma coisa: Davi não tinha mais prestígio, Davi não tinha espada, Davi não tinha comida, mas ele tinha um sacerdote. Tem uma espada. Aí o homem: peraí, deixa eu pensar. Aqui não tem espada, a não ser a espada de Golias, o filisteu que você venceu quando ainda era jovem. Ela está aqui, você quer? Davi disse: se não tem outra, eu quero essa. Sabe qual é o tema da minha mensagem? A voz da espada. Espera aí, irmão. Davi pega a espada de Golias e a espada fala com ele. Mas Sidney, a espada fala? Como não? Tem uma espada falando aqui mais de 1 hora. E você vem me perguntar se espada fala? Espada fala. Davi pega a espada de Golias e a espada fala com ele. E eu encerro. Primeiro, se você já venceu gigantes no passado, não vai ser agora que você vai morrer. Não, acho que você não entendeu. Eu vou melhorar. A espada de Golias fez ele lembrar: você já matou urso, já matou leão, já matou gigante. Você acha que vai ser esse covarde que vai te derrubar? Leva essa palavra. Se for para guardar alguma coisa, guarda essa. Às vezes você precisa contar o seu testemunho para você mesmo, só para lembrar o quão longe Deus tem te levado. É igual o salmista, às vezes tem que pregar para si mesmo: por que te abate, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda. Se prepara para dar pelo menos 1000 glória agora. Davi levanta a espada. Segundo, o que a espada disse? A espada era de quem? O que é que Golias ia fazer com aquela espada? Matar Davi. Só que Davi mata o gigante com a espada dele, guarda a espada. Passa-se anos, ele pega a espada e a espada diz para ele: aquilo que foi feito para te matar, a partir de agora te deixará mais forte. Não. Diga para quem está perto: o que não te matou te fortaleceu. O que não te matou te fortaleceu. Eu vou profetizar: todas as coisas cooperam
Fecha esse corredor segurando nas mãos de quem está perto aí. Oh, meu Deus. Fecha o corredor segurando nas mãos. Por 1 minuto vai ser assim. Quem tem vai passar, quem não tem vai receber. Quem tem glória vai passar, quem não tem vai receber. Eu quero ouvir o barulho primeiro. Quem está cheio vai passar, quem não está vai receber. Quem tem poder passa, quem não tem recebe. Quem é batizado passa, quem não é recebe. Quem é curado cura, quem não é seja curado agora. Quem tem passa, quem não tem recebe. 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 Olha que lindo, Jesus. Demônio está caindo. Chama na adoração. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Pai, eu não me vejo, eu não me vejo. Toque-me de novo. Pai, eu não me vejo. O Espírito Santo falou comigo, a porta da salvação abriu. E eu quero chamar para perto de mim os que são meus, que eu escolhi. Hoje o inferno vai perder de novo. E eu peço a vocês, entre em oração, porque é guerra agora. Esse culto até agora foi uma bênção, mas ele pode ser fechado com chave de ouro, se tiver almas dizendo: Jesus, eu não posso mais viver sem tua presença. Cadê a primeira pessoa? Corajoso, que deseja aceitar a Jesus, ou deseja se reconciliar com Ele aqui nessa noite.
Você vai tomar uma atitude agora. Vai sair de onde você está e vai vir aqui, ó. Eu quero orar por você. Cadê você? Somente quem quer aceitar a Jesus ou se reconciliar, corre. Isso, traz. Abre um espaço aí. Já tem 2 vidas para Jesus. Eu pensei que você ia dar glória a Deus. Cadê a terceira? Corre! Queridos, por graça, eu prego desde os meus 14 anos de idade. E eu já fiz milhares de apelos. E eu sei que nessa hora o diabo não quer perder ninguém. Até porque o diabo nos odeia. Mas eu tenho um negócio a dizer também. Se o diabo te odeia, saiba, Jesus te ama. E Ele te amou primeiro. E nessa hora o diabo coloca na mente das pessoas medo, vergonha, culpa. Mas sabe como é que isso é quebrado? Quando a pessoa percebe que não está sozinha. E a gente vai fazer o seguinte, para a gente encerrar essa noite aqui. Eu não quero perder ninguém aqui para o diabo. Se tem alguém cheio do Espírito Santo aqui, que conhece ou que está vendo alguém que não aceitou Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, de perto ou de longe, vai até essa pessoa e diga: você quer que eu vá com você lá na frente? Deus me colocou aqui para te ajudar. Se você está em dúvida, pergunte a ele ou a ela: você já aceitou Jesus? Você é crente? Se não é, você quer que eu vá com você lá? Quem pode me ajudar a ganhar mais uma vida para Jesus? Só porque está vindo, varão, chama ele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvo. Pois meu fôlego é a tua. Tá vindo mais um. Dá glória a Deus mais alto. E nunca me cansarei. Oh, Jesus. Posso ouvir a tua. Eu creio que vai vir mais, hein, mano? Que é mais doce do que o mel. Até o final do refrão eu creio que vai vir mais. Que me tira dessa cova. Que me leva até o céu. Eu já vi fogo e terremotos, vento forte. Já vivi tantos feridos, eu já vivi tantos perigos. Só quem já viveu a experiência diga: mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e
mãos, estende as mãos. Ora como se fosse alguém que você ama muito, um familiar seu, como um pai, uma mãe, um filho, um irmão, ou sua esposa, seu esposo. Espírito Santo de Deus, a gente ora nessa noite por essas vidas que estão aqui diante do teu altar, com o coração aberto e quebrantado, querendo que a tua presença habite neles. Eu quero lhe pedir, Jesus, perdoa os pecados de cada um deles. Escreve o nome de cada um no livro da vida. E se em algum momento eles caírem, pecarem, falharem, não os deixe escapar. Tu és aquele que não deixa nenhum só para trás. Eu oro e apresento junto com a tua igreja cada uma dessas pessoas. E selamos esta oração no nome que é sobre todo nome. No nome do Senhor Jesus. Só quem se alegra por eles, aplauda bem forte. Dá um abraço nela.